Olá, bem-vindos ao Strike. Hoje vamos falar sobre as ações de Donald Trump, que tem provocado um verdadeiro tsunami no cenário global, atingindo o multilateralismo, a geopolítica, tarifas agressivas, hostilidades aos BRICS, embates com a China, ameaça ao Mercosul e até o desejo de comprar a Groenlândia. Para entender as consequências de todas essas medidas, hoje a gente recebe aqui no nosso Strike Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional. Furriela, sempre muito bem-vindo à nossa programação. Obrigada. Agradeço o convite e parabenizo o programa, um sucesso, sempre com entrevistados interessantes, realmente um ganho para os telespectadores e aqueles que assistem vocês também em outras plataformas. Muito obrigada, Furriela. Trump tem promovido aí, acho que uma espécie de salve-se quem puder, né, neste cenário global. Podemos dizer que o multilateralismo, como a gente conhece, está com os dias contados? Sem dúvida. A gente observa que nessas ações que Donald Trump tem promovido, né, e a gente está com algumas surpresas, mas não todas, porque a gente sabia que ele ia vir com muito mais força, né? Então a gente tem que imaginar aqui que ele foi eleito não só pelo colégio eleitoral, que é aquele que vale em termos legais, que é a eleição indireta, assim como foi no primeiro mandato, mas ele também venceu na votação direta, ao contrário da outra. Além disso, o Partido Republicano agora já está integrado a ele já faz parte disso. Na outra vez que ele foi candidato e saiu vencedor, ele era uma grande novidade, um outsider, chegando a cogitar uma candidatura independente. Agora já não é isso. Ele já tem alguns anos de partido, ele disputou com 3 candidatos fortes que eram governadores republicanos, venceu os 3, depois venceu a eleição, como eu falei. E o partido dele venceu nas 2 casas do Congresso, né, do Congresso americano, então do parlamento. Ele também entra com essa força, entra com a força própria, a força do partido, e uma Suprema Corte mais conservadora, inclusive por conta das indicações dele. Então, já se imaginava que ele viria muito mais aguerrido em cumprir as pautas, né? Mas nós temos surpresas aí em algumas decisões tomadas, mesmo nesse contexto. Então, pegando também na tua questão, sim, o mundo está cada vez menos multilateral, não é um processo que se inicia com essa gestão do Trump, mas que se acelera a partir dela. E eu diria mais, eu acho que nós vivemos um processo de desglobalização. Nesse sentido, a gente pode, de repente, pensar que estamos diante de uma nova ordem aí mundial global? Sim, há uma reorganização da agenda internacional. Ela começou, né, a partir do final da União Soviética, onde o mundo era dividido por 2 grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Havia alguns estados, alguns países independentes, mas basicamente havia aquela divisão. Então tudo foi construído numa agenda pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, e que ali a coisa mudou, a agenda mudou. Então você teve uma grande alteração, os Estados Unidos onipresentes. E aí surgiu, né, durante esse período também, uma outra potência diferente da União Soviética, sem pretensões políticas, pelo menos por enquanto, que é a China, mas com um potencial econômico gigantesco. Observe só que no ano passado a China teve $1 trilhão de superávit na balança comercial. É uma enormidade, é algo único na história da humanidade, né? Não é que ela exportou isso, ela teve superávit nesse valor. Então, é incrível o que aconteceu. Então, um rearranjo, uma reorganização já era de se prever, né? Tendo os Estados Unidos querendo manter-se como a única potência e tentando aí diminuir a interlocução da China. Então nós estamos, sim, partindo para uma nova agenda, uma nova reorganização internacional. Furriela, o Brasil sempre, acho que se beneficiou talvez desse jogo diplomático aí multilateral. Com esta mudança, né, vindo aí mais sinalizada, na prática, como que você vê o nosso país tendo que lidar com um cenário bem diferente? Para o Brasil vai ser um enorme desafio, né, porque enquanto nós tínhamos aí uma briga comercial entre China e Estados Unidos, né, em algumas situações o Brasil podia se beneficiar, que aliás foi o que aconteceu na outra gestão do Trump. Não, mas agora envolve o Brasil também. A gente observa nessa semana, ele tomou decisões
de impacto comercial com México e Canadá, dos quais ele é parceiro num bloco comercial. Os Estados Unidos fazem parte do NAFTA. Vai tomar com relação à China, a não ser que haja uma repactuação. A China já sinalizou que quer fazer um novo acordo comercial com os Estados Unidos, mas ele já afirmou que vai envolver o Brasil, né? Então, vários daqueles que exportam para os Estados Unidos produtos competitivos, e é o caso do Brasil, né, porque o grande foco dele em proteger os produtores americanos, a gente compete no mercado americano com vários produtos, né? Então, há muita chance de sobretaxas a produtos brasileiros. Eu não sei se ele vai vir com uma agenda política contra o Brasil, já que o governo Lula é um governo de centro-esquerda, totalmente diferente daquilo que ele prevê, com o qual ele não vai ter grandes predileções, mas que talvez haja ali uma conversa pragmática, pelo menos do lado brasileiro começou bem com essa conversa pragmática. Eu não sei se vem do lado político, mas do lado de comércio internacional, impactante pode vir, então o Brasil vai ter um desafio bem grande este ano. Você traz aí muitos elementos que depois, até um pouco mais adiante aqui na nossa conversa, quero entrar um pouco mais a fundo no detalhe, principalmente sobre essa surpresa em relação à taxação ali de México e Canadá, apesar de ter sido uma promessa de campanha dele, mas surpresa porque muita gente, aspas aqui, né, dizia que Trump tinha um discurso muito agressivo, mas na prática não faria tanto como foi no primeiro mandato, mas você trouxe aí muitas explicações importantes de mudanças em comparação ao primeiro mandato, até mesmo com a aprovação, o Congresso de apoio, mas só para a gente concluir um pouco o nosso raciocínio, né, sobre essas mudanças, multilateralismo, o presidente também americano já retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, da OMS, ameaça inclusive ignorar a OMC. O que de fato isso pode representar, até mesmo para a credibilidade dessas instituições globais? É um desmonte das organizações internacionais, né? Nós tínhamos a ONU como a maior delas, ela foi muito desprestigiada a partir do final da União Soviética, porque ela era a grande, aquela que mediava, né, os grandes conflitos, ela perdeu um pouco do papel. Os Estados Unidos começaram a tomar decisões sem passar pela ONU, invadiu o Iraque, por exemplo, na gestão Bush Filho, desautorizado pela ONU, né? Então a gente percebe que se não segue o que as organizações internacionais dizem, principalmente a ONU, então você desprestigia o local onde devia tomar as decisões. Mas algumas outras, elas ficaram fortes durante um tempo, é o caso da OMC, né? A Organização Mundial do Comércio, ela foi muito protegida há muitos anos, porque levavam-se as grandes questões de comércio internacional para discutir lá. Mas ele já sinalizou que não vai cumprir. Sair da Organização Mundial da Saúde também não é um bom sinal, por quê? Como nós temos problemas de saúde que são transnacionais, que não podem ser resolvidos simplesmente por cada estado por conta própria, precisa de alguém monitorando e organizando, né, em termos internacionais, também você desprestigia. Então, é uma sinalização de que os Estados Unidos vão ser mais onipresentes sem levar para os grandes fóruns internacionais para discutir. Sim, é um desprestígio ao multilateralismo e às organizações internacionais por parte do país mais poderoso do mundo, né? Então a gente vai ter, sim, uma diminuição da interlocução dessas organizações. Furriela, aí até acho que um ponto aqui, além de Trump, né, olhando, fazendo essa mudança nessas instituições, quando a gente olha, pelo menos aqui na nossa América Latina, a gente tem Javier Milei também com uma questão em relação ao Mercosul. Você acredita que, de fato, né, talvez configurando aí uma política diferente, né, com um pensamento diferente, a Argentina em relação ao Mercosul, com Trump e Milei, Mercosul pode sobreviver aí a essa mudança que a gente tem visto sendo desenhada por estes novos líderes? Ele corre o risco de retroagir e até mesmo de ser extinto. Mas eu acho que o Mercosul tem uma salvação, mesmo nesse contexto, que é ele repensar o que ele quer ser. Né? Então, quando o Mercosul foi formado em 1991, a ideia, né, era de formar uma zona de livre comércio, liberar o comércio entre os 4 membros fundadores. Agora a gente tem outros membros, né, no Bolívia, outros membros, outros países que fazem parte do Mercosul, mas tem os 4 fundadores, né, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que eles pensaram que teria que ser mais do que aquilo, porque eles pegaram o modelo da União Europeia. A União Europeia, ela já entra numa fase de união política, ela tem instituições próprias,
ela tem personalidade jurídica própria, coisa que o Mercosul não tem. Mas o que qual é o problema atual que tem o Mercosul? Como os 4 membros permanentes, eles não têm a mesma agenda, eles não pensam da mesma forma, e não é de hoje, e não é culpa da Argentina só, porque o Brasil já teve desacordos no passado e também teve o Uruguai, e talvez o que ele possa fazer é deixar só numa primeira etapa. A gente libera o comércio entre nós, mas as decisões em relação a parcerias com quem está fora do bloco não são tomadas em conjunto. Individualmente, cada Estado pode tomar. Então, se infelizmente, eu digo infelizmente que eu gostaria que o Mercosul fosse forte, seria bom para todos nós, né? Mas se infelizmente não houver uma coerência de agendas, por exemplo, em fazer um acordo ou não de livre comércio com a União Europeia, em fazer ou não de acordo de livre comércio com os Estados Unidos, como quer o Milei e o Brasil não quer, que deixe-se só na primeira etapa, a gente preserve essa zona de livre comércio. Isso causou muitos benefícios aos integrantes do bloco. Nós somos economias complementares, muitos ganhos. O Brasil exporta ainda muito produto industrial por conta desse tipo de acordo. Então, que se preserve isso, caso não se consiga decidir em conjunto as parcerias do bloco com o terceiro, caso cada país integrante queira decidir por conta própria. Por falar em bloco, por sinal, até um outro ponto que me chama a atenção, o Trump volta a uma postura mais firme contra o BRICS, né, ali ameaçando inclusive os países ali do BRICS com tarifas de 100%, se de fato vierem ou insistirem naquele discurso de alternativas, de criar uma moeda mais alternativa ao dólar. O Brasil, sob o governo agora Lula, preside o grupo aí, tem um alinhamento à China, que a gente sabe, em diversas frentes, até mesmo já defendeu, o próprio Lula defendia ali esse enfraquecimento do dólar. Você acha que isso pode colocar, né, o Brasil ali numa posição mais de risco? Até que ponto talvez essa proximidade com Pequim pode custar caro, inclusive para o Brasil, quando a gente pensa em relação ao Washington? Nós podemos ter consequências políticas, né, como eu tinha começado a abordar, e uma delas é por conta de relacionamento com a China e os BRICS. Os BRICS são vistos pela gestão Trump como um adversário. A China é um adversário e a China está dentro dos BRICS. O BRICS traz para a China, né, um poder internacional grande. Tem tá lá o Brasil, a Rússia, a Índia, né, economias grandes, tirando aí as economias desenvolvidas, né. Integrantes novos, também entrou o Irã e outros países. De qualquer forma, é um grande adversário econômico e político para os Estados Unidos, né. Então, por estar a China, principalmente porque a China está dentro, como eu mencionei. O Brasil, depende de como ele conduzir as negociações. Se elas envolverem maior interlocução entre os membros, eu não acho que a gente atraia problemas. O problema é se a gente tomar algum tipo de decisão pelo bloco que crie disputa com os Estados Unidos. A questão da moeda é a mais notória, né? Os Estados Unidos têm um grande ativo sempre, que é ter o dólar nas transações internacionais. Isso traz muitas vantagens a eles, até de emissão de moeda sem impacto inflacionário, né? Então, eles têm grandes vantagens com isso, não querem perder, obviamente, né? Então, acho que tem que se tomar um cuidado. O Brasil, ele tem que ser pragmático na sua relação com os Estados Unidos e não atrair problemas, principalmente num primeiro momento, onde a gente está tentando entender que agenda que o Trump tem, né? Porque as novidades que a gente observou fazem com que a gente tenha que ainda entender o que ele está planejando. Ele está planejando reorganizar a economia internacional. Em que termos ele está planejando isso? Então, acho que essa reunião que o Brasil vai presidir, né, ela deve ser, assim, acho que muito mais de discussão. Eu acho que seria a melhor condução do que para levantar pautas e discussões ou questões que os Estados Unidos entendam que é de disputa. Em outro momento, pode ser que a gente tenha que partir para essa agenda. Eu acho que agora, neste momento, não. Furriela, quero até me aprofundar um pouco mais, né, nessas novidades no qual você se refere também. Daqui a pouquinho, depois do nosso bloco, do nosso intervalo comercial, você que está aqui acompanhando o Strike, continue com a gente. Voltamos em instantes. De
volta aqui na nossa programação Strike, conversando com Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional, debatendo, entendendo as primeiras ações de Donald Trump. Furriela, apesar de ter sido uma promessa, né, de campanha ali de Donald Trump, acho que a surpresa maior foi, de fato, o Trump confirmar a tarifa de 25% sobre as importações de México e Canadá. Primeiro, eu quero entender, na sua leitura, o impacto disso, né, para este cenário global que a gente estava conversando. Bom, ele desfez o NAFTA, né? O NAFTA é um acordo internacional importante entre México, Canadá e Estados Unidos, né, que inclusive fez com que várias indústrias americanas fossem transferidas para o México, por questão de custo de mão de obra, etc., para poder exportar, né, para os Estados Unidos sem pagar tarifa, e também para o Canadá, né? Há um benefício de todos, houve um benefício de todos. Então, eu acredito que os Estados Unidos estão reconstruindo uma agenda a partir de uma desconstrução desses pactos anteriores, né? Esses pactos globalistas, principalmente aqueles de bloco. Houve sim uma surpresa, mas, apesar das ameaças que ele havia feito, né, ou promessas, a gente chama de ameaça, porque esses países obviamente não gostaram do que veio. Mas, apesar dessas promessas, o que a gente tinha no Trump em relação à visão anterior dele é que a promessa indicava que ia tomar alguma medida em relação a certo assunto, mas não que seria aquela que ele estava dizendo, né? E nesse caso veio exatamente aquela que ele disse, as sobretaxas vieram. Mas ele desmontou um bloco entre esses países e isso tem impacto até mesmo nas indústrias americanas que investiram, né, no Canadá, mas principalmente no México, para fazer a reexportação para o mercado americano. Então, há sim uma mudança substancial nesse mercado. A sobretaxa ela é muito elevada, 25%, principalmente para economias abertas, né, como é o caso americano, países liberais, é um imposto elevadíssimo, né, e, mais do que tudo, desmonta essa lógica de bloco do NAFTA. Ele desmontou o NAFTA prevê, assim como o Mercosul, na sua etapa inicial, assim como a União Europeia, liberdade de circulação de bens, produtos, serviços, né, sem nenhum tipo de imposto. Então, essa lógica foi desmontada. Desde o início ali da campanha dele, ele sempre, acho que bateu muito na tecla em voltar a incentivar a indústria local, né, americana ali, a fortalecer a economia americana, incentivar essa produção mais interna, de uma certa forma reduzir essa dependência às importações, mas acho que o ponto ali muito de argumento que muita gente deve estar se fazendo nesse momento é justamente essa questão do nearshoring, né? A gente via um movimento de talvez uma dependência menor de produtos chineses por conta de uma guerra mais comercial entre China e Estados Unidos e com muitas empresas vindo até para o México por conta dessa localização. De fato, o objetivo de Trump é fortalecer mesmo a economia interna norte-americana? É o que ele diz, ele tem uma estratégia, mas assim, é curioso, né? Porque era a mesma estratégia que tinha quem fez o oposto. Né? Então, as decisões americanas para construir o que temos hoje, elas vieram principalmente nos anos 70 do século passado, quando vários presidentes, principalmente Richard Nixon, estabeleceu pactos para transferir parques industriais para fora dos Estados Unidos. Esse foi o pacto que foi feito, o acordo que foi feito com a China, né? Foi construído a partir dos anos 70, né, em certas regiões da China, parques industriais, e também com outros países, né? Com o NAFTA levaram indústrias também para o México, mas a China era o grande escopo. Qual era o objetivo? Fortalecer a economia americana, mudando o tipo de trabalho que o americano faria. Então, ao invés dele ser operário de indústria, né, que é um tipo de trabalho que tem uma remuneração, não estou desqualificando, não é meu objetivo, né? Estou dizendo a lógica que foi feita. Em mudar o tipo de trabalho que faria o americano exercer outras atividades mais bem remuneradas, né? E receber produtos industriais mais baratos. Então, favoreceria no ganho e favoreceria no preço dos produtos. Isso aconteceu. Só que com isso a China se fortaleceu também a partir do momento que ela foi a fornecedora dos produtos industrializados, né? Dos parques industriais. Hoje em dia tem até outros países que também estão nessa linha, Vietnã, Indonésia, etc. Mas era a China. Isso fez com que os Estados Unidos mudasse o tipo de atividade que o trabalhador americano faz.
E é curioso que os Estados Unidos, por conta disso, tem 3% de desemprego, que é baixíssimo, tá abaixo do pleno emprego, que pleno emprego aí é 4,5%, né? Segundo dizem os economistas. Então, assim, é uma desconstrução dessa lógica. Tá? Eu não sei até que ponto ela é benéfica. Voltar a um tipo de atividade econômica para os trabalhadores americanos diferente daquela que ele faz atualmente, mais bem remunerada e fazendo com que o custo para a produção dos bens e serviços fique mais alto. O operário americano não ganha o que ganha o operário chinês, nem mexicano. Aliás, são os mais bem remunerados do mundo. É uma mudança dessa lógica. Eu acho que a gente tem que acompanhar um pouco mais quais serão os próximos passos, porque me parece ilógico desconstruir esse cenário feito no passado, né? Se ele quer pontualmente favorecer algumas regiões americanas com a volta das indústrias, porque tem regiões dos Estados Unidos que empobreceram, né, e votaram em massa nele, me faz sentido. Agora, em termos da economia total, eu acho que é uma desconstrução, uma volta para um passado onde os produtos eram mais caros e os operários recebiam salários mais baixos, né? Então, tem que ver se ele vai fazer algo pontual, aí talvez faça sentido, mas algo para a economia inteira me parece de risco. Como que você enxerga a relação Estados Unidos e China diante dessas primeiras ações que a gente viu, né, sendo tomadas em relação à política comercial americana? O que eu imaginava é que, como a China é o maior alvo, que ela fosse a primeira a ser atingida pelas sobretaxas. Não foi isso, né? Mas me parece também, e ele tem uma lógica. Às vezes a gente acha, né, que o lado político, né, um pouco peculiar de alguns, é o que dirige as decisões tomadas. Não, Donald Trump é um grande empresário, um grande comunicador, inclusive, né? Então, ele pode até fazer discursos que atraiam eleitores, mas na hora de decidir tem sim uma lógica, né? Ele e outros líderes mundiais. O Putin também, né, são pessoas muito mais pragmáticas do que a gente imagina, né? Tem um lado eleitoral peculiar, o Milei, a gente observou aqui. O Milei tem uma agenda, a gente entende qual é a agenda. Quando ele era candidato, parecia que não tinha, né? E tem, né? Então, acho que Donald Trump também. Eu acredito que agora ele está tentando dar alguns sinais para a China. Falou, olha o que eu fiz com o Canadá e México. Então vamos conversar aqui para que não chegue a isso. Então, ao invés de ele botar logo o bode na sala, né, aquela expressão que existe, ele está dando sinais à China, porque a China é o maior alvo. A China é aquela que os Estados Unidos, por lógica de poder internacional, quer diminuir internacionalmente. A lógica a China é a grande concorrente, é a grande competidora, ela é o maior alvo. Resolver as coisas com ela é o principal. O resto é irrisório. Com o Brasil é irrisório. Mesmo que para nós não é, para eles é. Seria uma estratégia desacelerar, talvez, a ascensão da potência de China globalmente falando? Desacelerar a China e, quando for negociar, mostrar, olha do que eu sou capaz, eu não estou só aqui fazendo discurso. Então, eu acho que esse é o sinal. Mas vai vir. E a China se antecipou, falou, eu estou à disposição para discutir um grande acordo comercial com vocês, para não ficar pontual, né? Se aumenta a tarifa de 2 ou 3 produtos, eu faço de 4 ou 5, não vamos fazer um novo grande acordo. Então, ele vai repactuar as suas relações com a China. Ele está, acredito eu, dando sinais para a China de que, se não houver um acordo que os Estados Unidos entendam interessante, que vem medidas porque eles têm coragem para fazer. Agora, o quanto a startup de IA, DeepSeek, né, que veio aí surpreendendo muito, pode ser aí talvez um ponto muito sensível dessa relação, né? A gente até viu ali uma queda muito expressiva nas ações das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Agora as autoridades americanas também diz que estão investigando se essa startup chinesa adquiriu esses semicondutores avançados por meio de intermediários ali em Singapura, driblando as restrições americanas. O que se esperar, né, agora dessa situação? Aí, para mim, tem uma parte que é clara, né? Houve ali um sinal de um lado para o outro. Os Estados Unidos, a hora que teve a posse do Trump, com aqueles grandes empresários desse setor, o discurso do Trump, tirando as medidas legais, a decisão
Ele tirou as medidas legais restritivas às normas que tinham da gestão Biden para restringir a ascensão da tecnologia de inteligência artificial, né? Ele tirou esses limites, ele prometeu meio trilhão de dólares, 500 bilhões de dólares investidos nisso. Aí essa parte eu acho que não tem esses recursos no momento, mas enfim, vem investimento público também nisso e está com as empresas junto com ele. Ok, fez esse discurso. As novas tecnologias muito impactantes, como é o caso da inteligência artificial, elas alavancam a economia. Se a gente lembrar os Estados Unidos, ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, com Bill Clinton, a economia americana foi muito favorecida com o surgimento e ascensão da internet, né? Houve um impacto econômico enorme. A internet é de uma relevância gigantesca. Naquele momento estava surgindo, agora é inteligência artificial, tem esse sinal. Mas a China, ela, ao mostrar que ela tem uma empresa que está na inteligência artificial, nessa tecnologia mais avançada do que o mundo imaginava, por isso que também teve um pouco de queda de ações, é uma resposta, nós também estamos nessa. A gente também tem empresas avançadas e não são essas que estão com você. Nós temos empresas chinesas que elas têm tecnologia de inteligência artificial muito avançada, os Estados Unidos não são aqueles que estão sozinhos no que tem de mais inovador nessa questão. A gente também está nisso. E Taiwan? A gente viu muito ali no governo Biden uma tensão, né, envolvendo Taiwan, principalmente, depois da visita de Nancy Pelosi naquela época. Taiwan continua sendo ainda um ponto muito sensível nessa relação. Eu falo isso principalmente quando a gente pensa que é uma região muito forte dos semicondutores. Isso. A Taiwan é fundamental para a economia mundial, né? A gente viu quando eles tiveram algumas quebras de produção aí durante a pandemia, até carro todinho pronto, mas o carro não podia andar, né? Tinha lá faltando um chip, faltando algum pequeno equipamento puramente tecnológico, né? Então, essa questão, né, do que Taiwan tem para oferecer em termos de inovação, de tecnologia mais avançada, é fundamental. Para a China, Taiwan tem essa importância. Imagina se Taiwan fizesse parte do território chinês. Tem tecnologia, o ganho para a China seria enorme, mais poder para a China. Então, Taiwan surgiu como uma divisão puramente política e territorial de poder, não é? Porque quando os comunistas, Mao Tse-tung, tomou o poder na China continental, para Taiwan, que era a antiga ilha de Formosa, fugiram aqueles que governavam o país por uma linha capitalista. Fugiram para lá, continuaram tocando Taiwan, um não conseguiu retomar o território do outro, e assim foi. Por muitos anos era puramente uma questão de disputa territorial. E também porque Taiwan era uma ilha capitalista, a parte continental da China comunista, então também numa lógica do passado recente, uma divisão ideológica entre socialismo e capitalismo, só que hoje em dia mudou completamente. Quem detiver o relacionamento preferencial com a China, com Taiwan, também detém boa parte da tecnologia sensível do mundo, né? Então, os Estados Unidos têm um acordo já de muitos anos que se Taiwan for invadido, ele é obrigado a entrar na guerra, né, num conflito, e a retomada é chinesa, né? Então esse acordo existe. Então os Estados Unidos vão dar mais ainda sinais que vão proteger Taiwan. Ao proteger Taiwan, não dão à China esse ganho que teria reintegração territorial e também mantém um acesso privilegiado, né, aos produtos tecnológicos. Taiwan é fundamental nessa nova lógica da economia mundial. Furriela, no nosso próximo bloco, eu quero falar um pouco mais sobre o Brasil, né? Entender de fato o quanto estas políticas de Donald Trump podem impactar aqui o nosso país. Você que está acompanhando a nossa programação, continue com a gente. O Strike volta em 2 minutos. Estamos de volta aqui no nosso Strike, debatendo, tentando entender de fato as ações de Donald Trump no cenário global. Furriela, inclusive o nosso presidente Lula disse que se Trump taxar os produtos no Brasil, haveria
haverá uma reciprocidade, né? Eu queria entender um pouco na sua leitura, até porque quando a gente pensa na nossa balança comercial, olhando ali, né, para a relação entre os países, os Estados Unidos ele tem um peso muito importante como um parceiro estratégico do Brasil. O Brasil tem margem para usar algum tipo de retaliação, né? Quem sairia mais prejudicado nisso? Bom, nós, infelizmente, saímos mais prejudicados, né? O tamanho da economia americana, o potencial de substituir o que importa do Brasil, pelo menos em parte, né? Não totalmente. O Brasil é grande provedor de itens num volume único, né? Proteína, por exemplo, essa parte do agronegócio, né? Mas, de qualquer forma, sempre aquele que tem uma economia menor, muito menor, é o nosso caso, sai desfavorecido. É uma relação desigual. Né? Aqui, quando a gente fala de Mercosul, nós somos a potência aqui. Né? Então, a gente sempre tem uma relação um pouco mais favorecida, a gente pode ceder mais, negociar melhor. Tal. Agora, numa relação tão desigual com os Estados Unidos, realmente a nossa situação fica um pouco fragilizada. Mas não é a mais fragilizada da América Latina, é o contrário. A economia brasileira é a maior da América Latina e também, né, nós possuímos potencial, né, condições de fornecer volume e qualidade, né, quantidade e qualidade de alguns itens que também não é tão fácil assim encontrar substitutos por aí. Então a gente tem alguma margem. E nos resta somente, quando vem uma medida de sobretaxa, sobretaxar também. Né? Então a condição brasileira, ela de resposta, ela se restringe a isso. Porque qualquer outro tipo de resposta que a gente dê, pouco efeito vai dar. Não é a questão da China, o tamanho que a China tem, ou da União Europeia, né, ou de uma Alemanha, ou países desse porte. Né? A gente tem uma condição um pouco menor. Mas vai ser uma resposta de sobretaxa. O que talvez o Brasil possa barganhar numa negociação, e às vezes talvez valesse até a pena numa conversa prévia, é que um dos argumentos do Trump para sobretaxar produtos do Brasil é que a nossa economia é muito fechada. E realmente não é mentira. Né? Apesar do Brasil ter se aberto bastante ao comércio internacional, principalmente ali desde o governo Collor, né, onde começou um processo de abertura que foi sendo acelerado, realmente a gente ainda tem aí alguma condição de ceder em alguma abertura. Então, se realmente a conversa for por aí, às vezes a gente cede um pouco, abre um pouco o nosso mercado e a gente se livra aí de uma sobretaxa. Agora, se a gente for primeiro ser surpreendido com uma sobretaxa para conversar depois, a resposta do governo brasileiro provavelmente vai ser sobretaxar alguma importação americana e aí nós temos um prejuízo econômico com certeza. Então, para o Brasil é muito pior. Pode até trazer mais pressão inflacionária para nós. Pode trazer, o que nós já estamos, né? A gente sabe aí, as análises que os economistas fazem, né? A gente tem um desafio de contas públicas gigantesco e o governo tem sido acusado de não enfrentar adequadamente. Então, são medidas pontuais que não fazem frente a isso e o endividamento também, né, do Brasil está aí 77%, 78% do PIB. Para um padrão de economia brasileira é muito alto, né? Até por conta das taxas que a gente tem que a gente tem que cobrar, pagar, melhor dizendo, aí de juros e tudo mais. Mas para um ano ruim que possa ter o Brasil em pressões inflacionárias, esse tipo de problema trará. A gente vai ter com certeza uma movimentação para o dólar, movimentou o dólar também gera pressão inflacionária, né, sobre os combustíveis, por exemplo, né, que eles têm potencial de mexer muito com preços aqui no Brasil. Né? Então, neste ano, não seria uma boa notícia. Então, acho que o Brasil deveria de acompanhar o movimento e tentar talvez até uma conversa já. Vamos reorganizar a nossa relação. Em 2019, o Trump chegou a ameaçar sobretaxar ali o aço e o alumínio brasileiros, né? Acho que na época não o fez, depois teve ali muita conversa que o Bolsonaro, na época, teria intermediado isso. Hoje, você enxerga aí novamente que isso pode voltar a ser aí um tema mais sensível dessa relação, de ter aí, de repente, a sobretaxa nessas commodities nossas? Pode sim. O Brasil, a produção brasileira, ela concorre muito fortemente com a dos Estados Unidos. Não só no mercado externo, mas também no próprio mercado americano. Né? Tanto é que algumas empresas aí do setor de aço andaram até comprando empresas americanas para poder ou produzir lá, né? Ou poder fazer
né, transações entre empresas do mesmo grupo, né, para justamente tentar fugir de eventuais problemas futuros, né? Mas, de qualquer forma, a gente compete bastante e é pontual. Se a gente for imaginar no grosso da economia americana, nós somos pontuais nesse aspecto, né? Que é o que eu repito, para nós algo muito relevante, para eles algo pontual. O relevante deles é com a China, né? E em alguns outros países, mas principalmente com a China. Mas se ele quiser pegar em questões pontuais, eu quero ajudar o setor do aço dos Estados Unidos, o Brasil vai ter que ser envolvido num processo desse tipo, né? De sobretaxas, né? Então, mas eu espero que venha numa conversa de abrir mais o mercado brasileiro, se vier alguma conversa com a gente. Agora, eu acho que o que favorece um pouco o Brasil em termos de relação política, apesar de serem governos opostos, né, com certeza há uma predileção de Donald Trump em relação ao Milei, por exemplo, né, aqui em termos de líderes regionais da América do Sul, do que ao Lula. Mas se a gente lembrar bem, né, que não é elogio nem crítica, é uma análise mesmo ao governo atual. Né? Eu nunca gosto de fazer análise política, que isso não é meu perfil. Mas, de qualquer forma, nas gestões anteriores do Lula, ele foi muito bom em manter uma relação pragmática com os Estados Unidos. E era Bush filho quem estava lá. Não tem relação com o Trump. Bush filho não trouxe tanta novidade assim, o Trump é único, mas era também uma agenda de direita, né? Conservadora. E o Brasil conseguiu se lidar bem, os presidentes estiveram juntos em várias oportunidades, muito cortês, muito cordial. E o Lula foi um dos primeiros líderes a reconhecer a eleição do Trump. Não teve até agora nenhum discurso que seja de críticas ou enfrentamento. Ele teve que dar uma resposta a uma pergunta que era das sobretaxas. Se sobretaxar produto brasileiro, sobretaxar produto brasileiro e sobretaxar produto americano. Eu não acho que isso é um discurso hostil, né? Eu acho que simplesmente foi uma resposta. Então, por enquanto, há um esforço do Brasil em ser pragmático, e isso nos favorece. E quando a gente analisa a diplomacia brasileira, por exemplo, com a americana, né? Eu queria entender um pouco da tua visão em relação mais à parte diplomática. A gente tem falado bastante da parceria comercial. Como que você enxerga essa relação e até mesmo quando a gente olha ali para toda aquela questão envolvendo a deportação também em massa dos brasileiros? A agenda não vai ser a mesma, né? Não vai ter convergência, né? A gente teve algumas divergências em termos de agenda internacional com Joe Biden, mas poucas, né? A questão de acordos ambientais era a mesma, né? A questão de criticar, né, a invasão russa, ali tinha uma pequena diferença, mas nada relevante, né? Em apoiar ali um cessar-fogo por parte de Israel também os dois fizeram a mesma coisa. Agora a agenda vai ser bem diferente internacional. Eu acho que a tendência do Brasil, para ser mais pragmático, ele não vai se envolver tanto em questões que não tenham relação direta com a gente. Porque a gente avançou em discussões com o Oriente Médio, Guerra da Rússia, que não são agendas para um país que é potência regional, que não é pouca coisa, que é o Brasil. Né? A gente não é uma potência global, a gente é uma potência regional. Repetindo, não estou diminuindo o Brasil, estou dizendo que nós temos uma importância aqui na região. Né? Então, vai ter divergência. Então, acho que tende o Brasil a não se envolver tanto em questão que traga aí desacordo, a não ser que seja algo que nos interesse diretamente, né? Então vai ter um recuo. Havia uma tendência do presidente Lula, mesmo nos governos anteriores, em discutir grandes outras questões internacionais, né? Problema de Oriente Médio, por aí vai. Agora deve ter um recuo para não entrar em confronto, né? Eu imagino que vai ser dessa forma. E nós temos uma agenda de deportação, os Estados Unidos aceleraram a deportação, mas principalmente reforçaram as fronteiras com o México, né? Então você tinha ali um grande fluxo via terra, não tanto de mexicanos quanto no passado, mas de quem ia ao México para entrar nos Estados Unidos, né? Então, ali também uma medida. Agora, nas deportações, o Brasil ele tem, e isso é pouco lembrado, um acordo específico com os Estados Unidos. Então, entre o ano de 2017 e 2018, a gente fez alguns acordos para facilitar a deportação. Bom, brasileiros ilegais lá nos Estados Unidos podem ser deportados a qualquer momento, assim como qualquer ilegal no Brasil. Ok, o que o Brasil fez? Ao invés de demorar meses para mandar de volta para o Brasil, já que a consequência é essa, ele é deportado para o seu país de origem, no caso aqui para o Brasil, vamos agilizar a deportação
imaginando que isso proteja os direitos fundamentais, a dignidade daquelas pessoas. Ok, isso é ótimo, inclusive para os Estados Unidos, acelera a saída das pessoas e a gente atende melhor essas pessoas do que elas ficarem lá num limbo de aguardo, numa instalação carcerária. Só que aí surgiu um problema, né? Eles mandaram num avião militar e há acusações, e também num avião civil com poucas condições, há acusações de que teve desrespeito. Eu digo acusações porque isso tem que ser apurado. Mas o que o Brasil tem que exigir é que, nesse mesmo acordo que facilitou, a gente colocou lá uma disposição que os brasileiros têm que ser transportados com o mínimo de dignidade. Mas eu acho que a gente ainda está num momento de não ter rusga. Está no momento de sentar e conversar. Falar, ok, deportação vai acontecer, eles são ilegais, você está no seu direito, vamos manter um padrão mínimo para que essas pessoas venham com dignidade. Eu acho que ainda estamos num momento que dá para conversar. É diferente do que está a Colômbia, outros que tiveram problemas por aí. Furriela, Trump, só saindo ainda, né, dessa questão da deportação, mas só um ponto que eu queria entender se pode ser atrito ou não. Trump, ele tem apoio de Big Techs, principalmente contra as regulações. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente vê um movimento tanto do governo, do Supremo Tribunal Federal, discutindo regulamentar as redes sociais. Isso poderia ser algum tipo de pontinho ali de atrito entre os países? Você vê dessa forma? Eu acho que sim. Ele está prestigiando muito as Big Techs e ele mudou a regulamentação delas e elas mesmas, né, o caso mais notório foi o Facebook, né, e o Instagram também, mudaram a própria governança. Porque você tem duas esferas de controle. Você tem das próprias plataformas ou dessas próprias redes sociais, tem vários nomes aqui que a gente pode dar, que elas têm a sua governança própria em relação à exclusão de contas, conteúdos, né, que são chamados de fake news ou discursos de ódio. Eles tinham, né, a sua própria forma de fazer, evitando até que fosse para a justiça, né, porque quem se sente ofendido, se não resolve na plataforma, tem que buscar a justiça mesmo, é o caminho, né, não tem o que fazer. Elas diminuíram essa governança. O caso mais notório aí foi do Facebook, né, houve um recuo, uma mudança de posicionamento. Como essas plataformas atuam no exterior, e mesmo o Brasil podendo ter suas leis próprias, e tem, para dizer como elas têm que operar aqui, se a gente criar medidas muito restritivas, pode ter algum tipo de atrito, eu acho, né? E o Brasil não tem como fugir de regulamentar, porque seja que tipo de regulamentação venha, né, sobre isso, maior ou mais flexível ou menos flexível, ela vai vir. Se ela vier muito restritiva, eu acho que a gente tem sim um ponto, porque essas plataformas vão ao governo americano reclamar do Brasil. Eu quero fazer ainda mais questionamentos, entender um pouco mais da sua opinião, Furriela, mas eu preciso ir para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. Voltamos em instantes. De volta aqui no nosso Strike, Furriela, falando até um pouco, você trouxe ali uma mudança, né, de governança de algumas empresas, principalmente empresas de tecnologia. A gente tem visto, inclusive, muitas companhias americanas se desfazendo de uma agenda mais woke, de diversidade também. A gente viu muitos movimentos nas últimas décadas, acho que muito desses movimentos progressistas avançando significativamente, implementação de pautas ligadas à diversidade, inclusão, essa chamada agenda woke, e que agora a gente vê um enfraquecimento depois de Donald Trump, né? Eu queria entender se na sua leitura se você acredita que isso pode, além do que de um resultado ali da esfera política, representando até mesmo um movimento mais global de resistência mais conservadora contra essas agendas mais ideológicas? O mundo todo, né, ele vive um momento mais conservador. Eu acho que a gente não tem que imaginar que isso seja um problema. O que a gente tem que imaginar, né, é que vão vir mudanças, né? É engraçado, né, porque o mundo passou várias ondas aí, momentos muito mais liberais, né? Então agora você tem um momento mais conservador. Isso, inclusive para o presidente americano, apesar de ele ter apoio nas duas casas, como eu mencionei, ele tem maioria, né, no parlamento americano, isso favorece bastante a gestão dele, mas também tem um ponto que também
coloca ali, em alguns aspectos, uma camisa de força nele, não é? Então, nem todas as agendas do Trump são tão conservadoras assim, né? No passado a gente observou. Ele tem, sim, uma ligação muito forte com esses setores, mas ele se comunica com esses setores muito mais na parte econômica, né? Em proteger os Estados Unidos, proteger a economia, também em fazer com que os Estados Unidos tenham uma força maior, uma interlocução internacional mais poderosa, mas em termos de agendas cotidianas, não necessariamente é a da vida dele, né? Então veja que é até interessante que tanto ele quanto o vice dele falam contra a imigração, e um é casado com uma estrangeira, que é o caso dele, né? E o outro é casado com uma filha de estrangeiros, até com características físicas muito marcantes, né? Então, o que a gente observa, né? Até que ponto isso também pega a vida deles, né? O cotidiano deles. A mãe do Donald Trump era escocesa, né? Imigrante, foi pobre para os Estados Unidos, né? Enfim, tem essas questões, né? Que envolvem eles. Até que ponto, né? Eles falam de uma agenda conservadora, mas não é exatamente o que eles fazem na vida deles. Isso cria para ele também obrigações junto a esses setores. Então, ele vai acabar seguindo algumas agendas ideológicas, independentemente de concordar com elas, porque a base dele agora no Congresso é desse pessoal. Então, acho que o país está neste momento, mais até do que propriamente ele isoladamente, né? Então, eu acho que é um pouco desse fenômeno que vive lá. E no mundo todo a gente encontra, no Brasil inclusive, né? E a gente tem que entender que é uma tendência da sociedade no momento, né? Acho que é mais entender o que está se passando do que propriamente fazer algum outro tipo de observação. Furriela, e Trump retira os Estados Unidos do Acordo de Paris, desmonta também políticas ambientais. No primeiro mandato de Trump, ele enfraqueceu também bastante acordos climáticos. Milei, inclusive, também na Argentina, né? Outras lideranças ali mais alinhadas também têm talvez essa visão em relação a esse tema. A gente pode ver, de certa forma, um efeito mais, vamos dizer, de repente, um efeito cascata desse enfraquecimento dessas políticas mais ambientais? Sim, os Estados Unidos, né, em termos de emissão de gases que causam efeito estufa, está em segundo lugar, só perde da China, né? É a maior economia do mundo, é o país mais importante, mais relevante, de longe. A China rivaliza, mas é muito relativo, né? Eles têm um poderio ainda único em qualquer aspecto que a gente possa imaginar. Então, a saída deles, além de diminuir o potencial ou o impacto na redução das emissões e das compensações, né? Porque quem não consegue emitir compensa com créditos de carbono, né? Além desse impacto que pode ter ambientalmente direto, que é muito representativo, também desfavorece com que outros entrem. Esse tipo de acordo, principalmente o de Paris, ele é muito forte quando todo mundo entra porque o outro entrou, né? Quando alguém sai, aquele que fica se sente o quê? Comprometido com custos que o outro não está tendo. Então, o que eu temo é que isso desfavoreça o acordo. A gente teve algumas sinalizações positivas, a China diz que vai continuar, né? Aliás, a China tem um discurso ambiental que me surpreende positivamente. Alguns anos atrás eu achei que não seria esse. Porque tem impacto em custos, né? Você entra nesse tipo de compromisso, tem impactos econômicos, né? Mas são responsabilidades que os países têm que ter. A União Europeia também diz que não sai, então isso ajuda. Mas a não integralização dos Estados Unidos vai ter impacto representativo. E é científica a análise de que algo tem que ser feita para uma reversão do aquecimento global, né? Então não é política a análise, é científica, né? Então você tem propriamente que tomar uma série de atitudes, a emissão dos gases fazem parte disso e as compensações também. Os Estados Unidos não fazendo parte, eles podem dar coro a uma diminuição, né, de importância e de comprometimento dos outros. Isso pode impactar a COP30, que será sediada no Brasil? Sem dúvida, imagina sem os Estados Unidos, né? A reunião ela fica esvaziada. Até agora, a saída do acordo sinaliza isso, né? A gente espera aí que nos próximos meses haja alguma reversão, mas ela diminui. Vai ser muito impactante, importante, tem o resto do mundo participando praticamente todo, mas você tem um desprestígio ao compromisso e, portanto, ao evento, infelizmente. Furriela, acredito que teremos muitas pautas para falar ao longo dos próximos anos com Donald Trump.
Estamos chegando aqui na nossa reta final do Strike. Quero agradecer, já deixar o convite para voltar em outras oportunidades também. É sempre bem interessante, incrível participar aqui com vocês. Conforme eu disse, eu acompanho o programa até por conta de outros entrevistados. Realmente bem legal. Obrigado, fico muito feliz por tê-lo aqui, né, sendo parte do Strike, sempre com a gente, também pela audiência. Muito obrigada, Furriela. Vamos seguindo aqui, o Strike de hoje fica por aqui. Quero agradecer sempre a sua audiência. A gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.